Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Então, meu nome é Vitória e hoje, nessa quarta-feira, vamos conhecer um personagem muito legal e muito importante. O nome dele é Melquisedeque. Eu sei, esse nome é um pouco diferente do que estamos acostumados a ouvir, mas ele é muito importante para nós no dia de hoje. Agora vamos ver em que momento na Bíblia esse personagem aparece. Vamos voltar um pouco mais no tempo, na época de Abraão. Vocês lembram de Abraão, né? A tia Noi falou muitas coisas pra gente sobre Abraão e nos ensinou muito sobre o nosso pai da fé. Então, na época de Abraão, existiam 4 reis. Esses 4 reis se levantaram e atacaram a cidade de Sodoma. E quando eles atacaram a cidade de Sodoma, acabaram vencendo e levaram da cidade de Sodoma tudo o que havia de precioso, todo o mantimento, todo objeto de valor e até as pessoas. Sim, eles levaram as pessoas como escravo para eles também. E Ló, o sobrinho de Abraão, foi levado junto. Não somente Ló, mas toda a família de Ló, a esposa de Ló, os filhos de Ló e tudo que pertencia a Ló também foi levado junto como escravo. Essa história se encontra em Gênesis 14. Quando Abraão, tio de Ló, soube dessa notícia, ele ficou muito triste. Ele pensou: meu Deus, meu sobrinho foi levado como escravo por um rei tão malvado, eu preciso fazer alguma coisa. Ele então decidiu chamar todas as pessoas que eram amigos dele para resgatar o seu sobrinho Ló e tudo que pertencia a ele. Ele foi, batalhou, guerreou, e Deus, em seu poder e misericórdia, deu a Abraão a vitória. Abraão conseguiu trazer de volta o seu sobrinho Ló, toda a família, tudo que pertencia a Ló, e não somente isso. Abraão também trouxe de volta todas as pessoas de Sodoma. Graças ao poder de Deus, Abraão também trouxe todos os moradores da cidade de Sodoma. Quando Abraão estava voltando da batalha, veio se encontrar com ele o rei de Sodoma. Mas ele veio se encontrar porque ele queria uma coisa muito importante. Ele queria as pessoas da cidade de volta. Mas Abraão, na verdade, nem queria isso. Abraão só queria mesmo resgatar o seu sobrinho Ló e também ficar com as coisas que ele acabou conseguindo nessa batalha. Nesse encontro, aí nesse momento que surge o nosso personagem, Melquisedeque, rei de Salém. Sim, Melquisedeque foi um rei de Salém. E não somente um rei, mas também foi um sacerdote. Melquisedeque traz para esse encontro pão e vinho. E não somente isso, mas depois de toda a batalha, Melquisedeque abençoa a Abraão. E Abraão lhe dá o dízimo de todas as coisas que ele conseguiu na batalha. Um dos motivos, crianças, pelo qual a história de Melquisedeque é importante é porque Melquisedeque, como rei e sacerdote, é uma representação de Jesus Cristo. Na verdade, muitos estudiosos, muitos teólogos acreditam que Melquisedeque é uma simbologia do próprio Jesus, porque em momento algum a Bíblia relata o seu nascimento, relata a sua família, relata de onde ele veio e nem mesmo a sua morte. E não somente isso, mas o fato de Melquisedeque ter abençoado a Abraão e ter recebido o dízimo nos confirma essa teoria, que Melquisedeque foi uma simbologia do próprio Jesus Cristo. Na verdade, um fato curioso é que o significado do nome Melquisedeque significa rei de justiça. E, como ele era rei de Salém, rei de paz também. Assim como o nosso Jesus, um rei justo e um rei de paz. Agora, criança, vamos focar um pouquinho em Melquisedeque como sacerdote. E por que vamos focar somente nesse ponto? Porque, como eu disse, Melquisedeque, para muitos, é uma simbologia do próprio Jesus Cristo. E Jesus Cristo, hoje, atualmente, é o nosso sumo sacerdote. Só rapidinho parando para explicar o que é sacerdote. Sacerdote eram pessoas que antigamente, no Antigo Testamento, nos representavam perante Deus. Antes, não podíamos nos achegar a Deus e falar com Ele diretamente como podemos falar hoje. Então, Deus estabelecia pessoas para poder nos representar as nossas questões, as nossas dúvidas, os nossos erros. Então, sacerdotes eram essas pessoas. E Melquisedeque era um sacerdote também. Ele representava o povo de Deus, muitas vezes em rituais religiosos. E Jesus Cristo é o nosso maior representante também perante Deus. E não somente isso, mas lá em Salmos, que iremos ver um pouco mais à frente, 110:4, diz o seguinte:
e jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas vocês me perguntam, por que segundo a ordem de Melquisedeque? Eu fico me perguntando isso também. Eu acredito que seja porque Melquisedeque foi sacerdote segundo a vontade de Deus, segundo o que Deus estabeleceu. E não somente segundo a lei levítica, porque existia também a lei levítica que Deus deu ao povo de Israel lá no deserto, que a gente viu com a história de Moisés também. Então Melquisedeque foi um sacerdote pela vontade de Deus. Assim também Jesus Cristo, ele é o nosso sacerdote pela própria vontade de Deus. E não somente isso, mas antigamente, com as pessoas sendo sacerdotes, elas acabavam morrendo uma hora ou outra e era necessário colocar outro sacerdote no lugar. Jesus não, Jesus ele vive para todo sempre e está sempre ao lado do Pai, intercedendo por nós, sendo o nosso representante. Por isso que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E crianças, com a história de Melquisedeque, aprendemos que mesmo no Antigo Testamento já havia sido preparado e anunciado para nós um caminho para nos relacionarmos com Deus e fazer a vontade de Deus. Mesmo muito tempo atrás, antes mesmo de você e de eu nascer, Deus já havia preparado esse caminho. Por isso, hoje podemos entender que devemos nos relacionar com Deus, porque essa é a vontade dele, que ele tem nos revelado há muito tempo. Deus quer saber de você, como foi o seu dia, o que você tem passado, o que você quer, como foi até sua atividadezinha no colégio. Deus se importa com cada coisa, porque Deus é um Deus de relacionamento. Tá bom, crianças? E é isso que eu quero trazer hoje com a história de Melquisedeque. A importância de nos relacionarmos com Deus e o desejo de Deus de se relacionar com cada um de nós. Então agora vamos orar, crianças. Por favor, fechem seus olhos. Senhor Deus, eu te agradeço pelo teu amor e pelo teu cuidado. Eu te agradeço, Senhor Deus, por cuidar de nós nos mínimos detalhes e por sempre revelar o teu amor às nossas vidas. Te agradeço, Senhor, por nos amar mesmo sem merecermos e por nos amar, Senhor Deus, antes de todas as coisas e antes de nascermos. Nos ensina a desfrutar do teu amor, da tua bondade e a fazer a tua vontade, Senhor, em todo o tempo. Amém. É isso, crianças. Um beijo, até a próxima quarta.